Bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem está falando é o professor Vinícius com mais uma aula da minha letiva de desenho e quadrinho para os meus alunos do sexto ano, né? Mas se por um acaso você não for meu aluno e caiu aqui nesse vídeo aqui no YouTube e quiser assisti-lo, pode assistir à vontade, sem problema nenhum. Eu espero que você goste do conteúdo aqui ministrado e também aprenda bastante, tal como eu espero que os meus alunos gostem bastante do conteúdo, né? Vocês devem estar imaginando já o que eu vou falar nessa aula, devido a essa imagem aqui de uma mão escrevendo, né? Como é uma eletiva de desenho em quadrinho, então já que tem uma mão escrevendo ali na primeira imagem desses slides que eu estou apresentando para vocês, o que eu vou falar nessa aula, né? A gente vai falar sobre desenvolver roteiro para quadrinho, de algumas técnicas e alguns modelos de roteiro para quadrinho, né? A gente vai falar sobre esse tema. Né? Então, para escrever uma história em quadrinhos, fazer um roteiro propriamente dito, não tem uma fórmula mágica certa. O que existe, na verdade, são modelos. Tem pessoas que gostam de escrever quadro a quadro, tem pessoas que escrevem a narrativa e deixam para o desenhista imaginar e criar a disposição dos quadros e como aquilo vai ser expresso em desenho. Porém, uma coisa é certa: há muito tempo, quando também estava na escola, um de meus professores me deu um texto sobre roteiros de quadrinhos de um roteirista de quadrinhos famosos, que infelizmente agora eu me esqueci o nome, mas ainda lembro da principal lição contida naquele texto, né? Onde o roteirista dizia que se você quer escrever algo que seja bom, leia os clássicos, leia os grandes escritores, vejam como eles contam suas narrativas e tentem aprender com eles. Leia Moby Dick, leia os Três Mosqueteiros, leia Pinóquio, leia Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis, Madame Bovary, leia os clássicos, né? Existem diversos clássicos aí que vocês podem estar bebendo, lendo e aprendendo com eles como foram dispostos os personagens, como eles apresentaram as situações, né? Para que vocês consigam desenvolver aí a sua escrita. Esse roteirista coloca até de uma forma bem impactante no texto dele, né? Ele escreve assim: se você quer escrever um bom roteiro de quadrinho, primeiro você deve aprender a escrever com os grandes mestres. Então tranque os seus quadrinhos num armário e leia primeiramente os clássicos. Se embebedem dos clássicos da literatura, né? Romeu e Julieta, dentre outros clássicos que eu também já citei agora há pouco. Então, o que vem a ser um roteiro, né? Uma das definições da palavra roteiro no dicionário Aurélio é esquema do que deve ser abordado, estudado, etc. Em espanhol, roteiro é chamado de guion. Não sei se eu pronunciei certo, né? Mas a sonoridade, até a própria palavra, dá-se a entender como um guia, né? Pode ser traduzido como algo para um guia, né? Dá para entender algo que guia alguma coisa, né? Então o roteiro, na verdade, ele é um guia para os atores de uma peça, é um guia para os atores de um filme, é um guia para o desenhista, né? Que vai desenhar aquela página daquela história. Então é um guia, né? Partindo desse princípio, podemos entender que o roteiro ele é uma orientação, um guia e esquema das situações, cenas, ações e decisões do personagem numa história. Né? É material que vai apontar qual situação deve vir primeiro, qual deve vir depois, como e onde o personagem deve agir e por aí vai. Né? Pode-se dizer que o roteiro é uma forma de texto narrativo? De certa maneira, sim, né? Principalmente se esse roteiro for escrito para cinema, teatro, quadrinho ou coisas do tipo, pois nesses roteiros é apresentado as situações, os personagens, os diálogos. E quais são as principais características de textos narrativos? Ter personagens, passar alguma situação, ter ambientação, onde ocorre a história, né? São essas as características de um texto narrativo, as principais características
de um texto narrativo, né? Então, nesses casos, a palavra roteiro pode sim ser entendida como um tipo de texto narrativo, mas também existe casos de roteiro que são meramente descritivos, como um roteiro que descreve e organiza as ações que deve tomar no decorrer da sua semana para realizar um bom trabalho ou suas tarefas, né, os seus objetivos. Esse tipo de roteiro já é descritivo, mas leva o mesmo nome, pois de certa maneira também é um guia para a realização de algo, né? Então, a primeira coisa que você deve se lembrar por um roteiro de quadrinho, que é o nosso tema dessa aula, né, é que ele vai ser lido por alguém, nesse caso o desenhista. Então toda a informação é importante para esclarecer o desenhista quanto ao caminho que ele deverá seguir. Né? Deverá haver uma parte destinada à descrição do quadro e uma parte destinada ao texto, aos diálogos. Você pode fazer o roteiro em T. Pegue uma folha de papel, divida no meio e coloque do lado esquerdo as descrições e do lado direito as falas do personagem, além da narrativa, como mostra aqui esse quadro de exemplo que eu coloquei, né? Página 1, quadro 1, tarde ensolarada. Quadro 2, uma árvore florida com João sentado em uma sombra. Quadro 3, passarinhos cantando. Quadro 4, câmera mais próxima de João e algumas folhas voando. Né? E do outro lado, a descrição dos textos que tem que ser colocado nessa página. Né? João, o dia está lindo. No quadro 2, João, bom para relaxar na sombra de uma árvore. Quadro 3. Né? Essa é a forma do modelo de roteiro em T. Né? E alguns roteiristas não gostam muito do roteiro em T, porque ele limita muito sua ação. Nele, cada página digitada corresponde a uma página de desenho, mas há situações em que você precisa de mais de uma página para descrever um painel. Já viu um roteiro do Alan Moore em que ele usa mais de uma página para descrever um único quadro? Não sei se vocês conhecem o Alan Moore, né? Mas em alguns quadrinhos, edições de luxo do Alan Moore, vem pra gente o roteiro dele, pelo menos das primeiras páginas, para a gente ter contato com a forma de escrita dele, né? E é bem interessante tudo. Eu aconselho vocês procurarem os quadrinhos dele para vocês lerem, tá? Porque são quadrinhos muito bons, muito bem escritos, né? Para vocês tomarem contato aí e começarem a perceber aí também como usar a narrativa, como escrever, fazer as suas histórias, né? Então, o roteiro corrido, ele se parece com um roteiro de teatro ou de cinema. Nele, você vai simplesmente descrever as cenas e abaixo coloca o texto correspondente. Você deve começar pelo título, seu nome, a página e depois a descrição dos quadrinhos. Quando mudar a página, a numeração dos quadrinhos volta a 1. Como no exemplo aqui do lado, né? Exemplo de roteiro corrido. Página 1, quadro 1. Quadro grande de ambientação. Vemos um palco simples, um centro, uma mesa com uma cartola no centro da mesa. Quadro 2, quadro menor, close nos pés, entrando no palco. Quadro 3, quadro menor. Imagine uma câmera subindo até que no quadro 4, quadro grande, onde revela-se o rosto alegre e jovial do mágico. Página 2, quadro 1, quadro grande horizontal, corpo todo do mágico, aparente com braço direito, erguido e outro dentro da cartola. Mesmo a plateia texto. Mesmo a plateia sabendo que tudo se trata de um truque, o silêncio perdura e seus olhos brilham espantados. Quadro 2. Mágico retira da cartola um coelho. Quadro 3. Mágico, como na cena do Rei Leão, onde Simba é revelado aos animais, mostra o coelho como uma expressão divina à plateia. Página 3. Quadro 1. Alguém na plateia levanta e diz, admirado, é um milagre. Quadro 2. O mágico sorri, pois parece ter conquistado o que queria. Quadro 3. Mágico aponta para a plateia e diz, você. Quadro 4. Close, rosto espantado de uma mulher. Quadro 5. Mágico diz, isso você mesma, que se assustou. Vem até o palco. Quadro 6. A mulher envergonhada sorri. Quadro 7. A mulher levanta em direção ao palco e pensa. Tantos na plateia, tinha até aquele ali, todo empolgado e cheio de vontade para aparecer no palco. Por que tem de ser eu? Né? Então isso é uma forma de roteiro, como você vai vendo, vai guiando o desenhista o que ele tem que colocar em cada quadro, como vai estar à disposição daquela página, né? Então é uma forma de roteiro. E tem também um roteiro quadro a quadro, onde o roteirista já desenha mais ou menos como quer a disposição dos quadros na página. E dentro de cada quadro coloca uma breve e objetiva descrição do que deseja ali.
né? Por exemplo, vemos um palco simples e no centro uma mesa, com uma cartola no centro da mesa. Aqui está uma página de quadrinho, né? Aqui está os quadros, o quadro 1, quadro 2, quadro 3 já dispostos, mais ou menos como vai ficar na página. E dentro de cada quadro, como vocês podem ver, a descrição, né? Do que está acontecendo na cena, né? Aqui para os meus alunos eu peço que eles pausem o vídeo em cada slide que eu estiver passando, né? Porque eu vou pedir para eles desenharem para mim esse roteiro que eu escrevi, beleza? Mais tempo aí para dar para vocês pausarem. E por essa aula é só, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo sobre roteiros, tá bom? Se teve cachorro latindo de fundo aqui no vídeo, eu peço desculpa. Infelizmente não dá para controlar, né? Eu vou tentar melhorar a acústica aqui para evitar esses ruídos, tá bom? Mas é isso, muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês e até a próxima aula.